A Assembleia Legislativa e o Poder Executivo apresentaram propostas para melhorar o sistema prisional do Estado. Deputados discutem sobre ocupações em escolas de todo o país contra a PEC dos gastos públicos e a reforma do ensino médio. Por unanimidade, deputados aprovaram o projeto de lei que concede atendimento especial aos alunos com altas habilidades. Fiquem com a gente, o Assembleia Notícias está no ar. O deputado Marquinhos Trade, do PSD, usou a tribuna para agradecer a votação que teve na disputa à Prefeitura de Campo Grande. A partir do ano que vem, o parlamentar deve deixar a Casa de Leis para assumir a gestão da capital. O parlamentar agradeceu os mais de 241 mil votos que o levaram à vitória. Marquinhos Trade foi eleito no segundo turno com quase 60% dos votos válidos na capital. Na tribuna, emocionado, ele lembrou do pai, que morreu em 2011. Porque ele sempre tinha uma palavra. Com o plenário lotado de colaboradores, assessores e amigos, ele também agradeceu a vice-prefeita eleita Adriane Lopes, esposa do deputado Lídio Lopes do PEN, e a esposa Tatiane Trade, que juntas acompanharam o discurso. Marquinhos Trade confirmou que fica até o último dia desta legislatura. Tem projetos em andamento, tem discussões, temas, debates que envolvem o estado de Mato Grosso do Sul. Tem a lei de diretrizes orçamentárias que a gente também está olhando. Vamos propor emendas para que os municípios de Mato Grosso do Sul possam ser contemplados através da minha autoria. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou o projeto de lei que institui o Dia do Eletricista no Estado. A data será celebrada todo dia 17 de outubro. Mato Grosso do Sul são mais de 1.200 profissionais que atuam como eletricistas, segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Comércio de Energia no Estado, o Sinergia. Com a lei, todo dia 17 de outubro será dedicado a esse profissional, que garante o bom funcionamento dos sistemas e equipamentos elétricos, evitando acidentes. A CCJR também aprovou a PEC que altera o artigo 164 da Constituição Estadual. Com o novo texto, agora caberá à Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa examinar e emitir parecer sobre os projetos que tratam das contas anuais do governo do Estado. Também teve parecer favorável o pedido de instalação de uma CPI para apurar denúncias de possíveis irregularidades na contratação de servidores. O relator, deputado Maurício Picarelli, do PSDB, devolveu o requerimento que poderá ser votado na próxima reunião da CCJR, já que o deputado Renato Câmara, do PMDB, pediu vistas ao parecer. E na sessão de terça-feira foi anunciada uma medida que prevê a instalação do ponto eletrônico para registrar a frequência dos servidores da Assembleia Legislativa. Hoje, esse ponto é feito manualmente por meio de assinaturas. O presidente da Casa de Leis, deputado Júnior Mock, explicou que a mesa diretora estuda a implantação do sistema e que o processo licitatório deve ser aberto ainda este ano. Eu acredito que aí, no máximo, 30, 40 dias, porque tem todo o processo licitatório, nós possamos ver agora qual é o que melhor se adequa aqui, qual é o sistema de ponto, vamos verificar, pedir para eles irem verificar o que tem hoje no Tribunal de Contas do Estado, no Tribunal de Justiça do Estado, um ponto que adeque à nossa realidade, né, financeira para aquisição e também que atinja a finalidade e o objetivo, que é garantir não só a presença, mas o controle da jornada diária dos nossos servidores. Durante a sessão, o deputado Júnior Mock também destacou várias medidas adotadas pela atual legislatura para garantir a transparência e evitar irregularidades no poder legislativo. Entre elas estão a extinção da verba de representação dos parlamentares que compõem a mesa diretora, a atualização cadastral de todos os servidores da Casa de Leis, a realização do censo previdenciário, a implantação do programa de aposentadoria incentivada
e a realização do primeiro concurso público da Assembleia Legislativa para a contratação de servidores. O corregedor da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Picarelli, do PSDB, anunciou durante a sessão de quinta-feira que a denúncia envolvendo 2 parlamentares da Casa será investigada a pedido da mesa diretora. Os deputados Paulo Correia, do PR, e Felipe Orro, do PSDB, foram denunciados ao Ministério Público Estadual a partir de uma gravação telefônica, na qual eles conversam sobre o ponto de frequência dos funcionários lotados nos 2 gabinetes. O corregedor da Assembleia informou que já protocolou o direito de defesa dos deputados, que tem 5 dias para apresentar as alegações. A partir daí, começo a ler, a investigar e vou ouvir os 2 deputados. Nós vamos ouvi-los em depoimento e vou ouvir também o autor da denúncia, que é um pastor de Maracaju. Esta semana, na primeira sessão, após a divulgação na mídia da gravação telefônica, os 2 parlamentares se pronunciaram sobre o caso. Ali não se refere a funcionário fantasma. Isso foi causado criminosamente também pelas pessoas que fizeram essa própria gravação criminosa ou compraram essa gravação criminosa que a polícia vai investigar. E agora nós vamos esclarecer, esse fato vai ser investigado, né? Todos acho que tem que esclarecer e também colocando aqui a sociedade que não dê um centavo de prejuízo. Todos os funcionários que estão comigo trabalham. Como é que você vai fazer o ponto real de uma pessoa que está prestando serviço no município do interior? Você tem que fazer, primeiro, anotar o ponto. Quando a pessoa vier ao gabinete novamente, ele assina o ponto. Então, é isso que eu quero dizer. E não dizer que está fazendo um ponto fictício. Alunos com altas habilidades devem receber orientação pedagógica diferenciada. No próximo bloco, veja também a implantação da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Estado. Nós voltamos já, depois do intervalo. Se você ainda tem o hábito de jogar o óleo de cozinha no ralo da pia, saiba que existem formas sustentáveis de descarte. Esta empresária recolhe o produto e transforma em sabão ou encaminha para a produção de biodiesel. A empresa cadastra o estabelecimento ou condomínio, ou mesmo residência. A gente disponibiliza no recipiente, as pessoas armazenam isso, todo esse óleo depois, ao invés de descartar no ambiente, é colocado nesse recipiente. E periodicamente a gente faz essa coleta. 1 litro de óleo descartado de forma incorreta polui até 25 mil litros de água. Este proprietário de um condomínio de lanchonetes reconhece os danos causados e procurou Nodila para uma parceria responsável. E de que forma que a gente poderia participar e colaborar tanto com essa iniciativa que a gente achou muito interessante, quanto com o meio ambiente e tudo mais. Descarte sustentável. A Assembleia Legislativa curte essa ideia. A Assembleia Legislativa quer estar perto dos sul-mato-grossenses. Se você não vem até o Legislativo, tem a opção de saber sobre o trabalho dos deputados num portal com conteúdo privilegiado. É a Assembleia Online. Basta um clique para ter acesso à agência de notícias, à rádio e à TV do Legislativo. Tudo com a melhor qualidade para alcançar toda a população do Estado. Durante a semana, 2 projetos foram aprovados pelos parlamentares. Um deles, de autoria do deputado estadual Amarildo Cruz, do PT, declara como patrimônio histórico e cultural do Estado a rapadura artesanal e o festival anual da rapadura de Furnas do Dionísio. Outro projeto é do deputado estadual Júnior Mock, do PMDB, que cria o Cadastro Estadual de Alunos com Altas Habilidades para que recebam orientação pedagógica diferenciada. Há uma confusão de um aluno com alta habilidade com um aluno hiperativo.
Então é preciso você diagnosticar, identificar, dar um tratamento diferenciado, porque estão ali alunos realmente com potenciais que sendo desenvolvidos, sendo bem cuidados, nós teremos aí pessoas que podem realmente se destacar no seio da nossa sociedade. Deputados discutem sobre ocupações em escolas de todo o país contra a PEC dos gastos públicos e a reforma do ensino médio. O deputado Pedro Kemp, do PT, usou a tribuna e declarou seu apoio às manifestações dos estudantes. Assim como os alunos que ocupam as escolas, Kemp defende a ampla discussão com a sociedade sobre a PEC 55, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. O parlamentar também não concorda com a medida provisória que trata da reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, por medida provisória, de cima para baixo, sem que a sociedade possa debater esse assunto, é um absurdo. Então eu vejo que o movimento dos estudantes ocupando as escolas é uma forma de exigir respeito por parte do governo para que essas medidas possam ser amadurecidas, debatidas e até modificadas na aprovação do Congresso Nacional. O deputado ainda defendeu o adiamento do Enem para os alunos que fariam as provas em escolas ocupadas pelos manifestantes. Será que não é melhor atrasar o Enem por alguns meses e evitar a aprovação dessas medidas que vão prejudicar o futuro dos estudantes? A deputada Mara Caseiro, do PSDB, também se pronunciou sobre as mudanças propostas pelo governo federal e disse não concordar com a forma que estão sendo feitas as ocupações nas escolas públicas. Quando você invade uma escola, você está tirando também o direito de quem quer continuar estudando, de quem quer continuar indo para a sua escola, é um impedimento dessas pessoas de poder continuar estudando. Então aí eu acho errado, acho que a manifestação poderia ser feita nas ruas, expressando descontentamento. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura apresentou em audiência pública na Casa de Leis um relatório sobre a situação de 2 presídios e de uma unidade educacional de internação do Estado. O levantamento deve fundamentar propostas dos poderes executivo e legislativo que serão incluídas nas discussões orçamentárias para o aperfeiçoamento do setor nos próximos anos. Em um plenarinho lotado, o coordenador-geral falou sobre o trabalho do grupo da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, que investiga violações em unidades correcionais de todo o país. Desde a instituição do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura em 2015, o grupo do Ministério da Justiça já visitou unidades prisionais, psiquiátricas e socioeducativas em 11 estados e no Distrito Federal. As visitas ao estabelecimento penal feminino Irmã Irmazores, em Campo Grande, à Penitenciária Estadual de Dourados e à Unidade Educacional de Internação Dom Bosco, na capital, entre os dias 12 e 23 de setembro, registraram desde a disponibilidade limitada de água potável, passando pela ausência de intérpretes para presos indígenas, até o uso de cacetetes artesanais pelos agentes da UNEI Dom Bosco. A gente tem um contexto hoje em que há poucos agentes penitenciários, isso no contexto do sistema prisional, somado a uma altíssima população, a condições que ainda são inadequadas, tanto de infraestrutura como de insumos, favorece sem nenhuma dúvida de inúmeras violações. Até para você ter uma ideia, um atendimento de saúde, quando você tem poucos agentes penitenciários e muitas pessoas doentes, fica extremamente prejudicado por uma questão numérica. Hoje o Mato Grosso do Sul ele tem por volta de 568 presos para cada 100 mil habitantes, enquanto que a média nacional é 300 presos para cada 100 mil habitantes, ou seja, é quase o dobro da média nacional. Isso num ambiente em que a superlotação chega a 250% em algumas unidades. Segundo o representante dos servidores administrativos penitenciários de Mato Grosso do Sul, a primeira medida para humanizar o atendimento no sistema correcional do Estado é o aumento do número de agentes. Não se solta preso para o trabalho sem a segurança, não se solta preso para a escola sem segurança, não se dá banho de sol sem segurança. Então, assim, a iniciativa do Mecanismo Nacional contra a Tortura
ela é muito louvável, mas a nossa briga aqui em Mato Grosso do Sul é para assegurarmos o mínimo de servidores para que tenhamos condições de dar aos presos esses direitos que estão estabelecidos em lei. O diretor-presidente da AGEPEM defendeu as ações do governo para aperfeiçoar os pontos mais críticos dos presídios e unidades educacionais de internação. Hoje nós estamos já finalizando um concurso em que 438 novos servidores serão agregados à AGEPEM, e é possível que passe mais pessoas, e isso implica que nós tenhamos um banco de pessoas para serem chamadas nos próximos 4 anos. A disposição dos poderes executivo e legislativo de Mato Grosso do Sul em apresentar respostas às recomendações do relatório deve facilitar o acesso a recursos federais de investimento no setor. Busca-se que o investimento público federal seja vinculado a medidas de prevenção à tortura. Então, no futuro investimento que o Estado do Mato Grosso do Sul venha a fazer nessas áreas, tanto do prisional como do socioeducativo, deva buscar atender essas medidas preventivas. Para o deputado João Grandão, do PT, proponente da audiência, as recomendações do relatório chegam em boa hora e devem contribuir para garantir recursos do orçamento estadual para presídios e unidades educacionais de internação nos próximos anos. O tempo hábil em termos orçamentário existe, tem que agora saber o tempo político, né? Então, nesse sentido, tem que ter boa vontade do Poder Executivo e houve o próprio reconhecimento aqui do Ministério Público em relação ao Poder Executivo estar sensível a essas questões. E várias recomendações que foram feitas aqui neste relatório são recomendações que dependem, até certo ponto, de questões orçamentárias. A palestra Desmonte da Seguridade Social, Rebatimento das Políticas de Previdência e Saúde procurou demonstrar qual é a situação real das finanças do setor e os prejuízos que podem ser causados para a população brasileira se forem aprovadas as propostas de reforma das políticas de assistência e previdência social que tramitam no Congresso Nacional. Esses foram os principais temas debatidos com entidades da sociedade civil e de defesa dos direitos humanos, do setor de assistência social e beneficiários da Previdência, ao longo do seminário realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Segundo os palestrantes, a estrutura dos benefícios, aposentadorias e pensões no país será seriamente afetada se as atuais propostas de reforma das políticas de assistência social e previdência forem aprovadas. A reforma da Previdência Social ela tem uma intenção, que é uma intenção do Estado liberal, né, de reduzir direitos sobre o discurso de que a Previdência, por exemplo, né, mas não só a Previdência, mas o Estado brasileiro ele está em déficit por conta do investimento intensificado com gastos sociais. Desmistificando esse falso déficit que não existe e levando propostas concretas do financiamento amplo, geral e restrito da Seguridade Social. O deputado João Grandão, do PT, proponente da audiência, informou que os temas serão levados pelas entidades contrárias às reformas, ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e aos deputados federais em uma carta assinada ao final do seminário. Através da mobilização, mostrar para a sociedade, né, mostrar para os trabalhadores de que a Previdência não pode sofrer o desmonte que está sendo proposto. Nós ficamos por aqui, mas você pode acompanhar mais informações, notícias sobre o Legislativo Estadual no nosso portal na internet, al.ms.gov.br. Nesse endereço eletrônico, você também acompanha a nossa agência de notícias e ainda pode ouvir a programação da rádio e assistir à TV Assembleia.